O ensino tradicional é aquele no qual o professor transmite os seus conhecimentos para os alunos. Hoje vamos conhecer algumas alternativas que podem complementar o ensino tradicional e que têm sido chamadas de metodologias ativas. Assista a live do Minutos Psíquicos respondendo a perguntas na quarta-feira, dia 16 de maio às 20 horas. Te esperamos lá! As metodologias ativas são métodos de ensino que incentivam o aluno a ter um papel mais ativo na sua própria aprendizagem. Ao invés de ficar sentado passivamente em uma cadeira enquanto o professor fala um monte de coisas, o aluno realizará ativamente uma tarefa. Essa tarefa estimulará o aluno a pensar mais, a debater, a ter mais iniciativa e a aprender como aprender. Existem várias metodologias ativas, mas aqui vamos falar só de algumas para deixar um gostinho de quero mais. A aprendizagem baseada em problemas, conhecida como PBL, é uma dessas metodologias ativas. Nesse método, o professor apresenta um problema e os alunos devem propor uma solução. O professor facilita o estudo e a discussão dos alunos para que encontrem uma solução, mas são eles que precisam descobrir quais habilidades e conhecimentos precisam desenvolver. Eles que devem desenvolver ambos e aplicá-los à situação problema. Essa situação problema deve ser uma situação real, deve estar ligada ao tópico que o professor quer desenvolver com os alunos e deve apresentar uma questão que não seja tão difícil ao ponto de desmotivar os alunos, mas também que não seja tão fácil ao ponto de ter uma resposta óbvia. A PBL estimula as capacidades de pensar criticamente, trabalhar em grupo, resolver problemas e argumentar. Habilidades essas que serão muito úteis em várias outras situações no futuro dos alunos. A instrução pelos pares é uma outra metodologia ativa e tem um formato diferente da PBL. Antes da aula, os alunos precisam estudar sozinhos materiais indicados pelo professor. A aula começa com uma breve exposição, em torno de 10 a 15 minutos, sobre um dos tópicos que o professor quer desenvolver naquela aula. Depois ele apresenta uma questão de múltipla escolha e dá alguns minutos para os alunos pensarem e responderem individualmente. Caso uma parte considerável dos alunos erre a questão, o professor pedirá que os alunos discutam em pequenos grupos sobre suas respostas e tentem convencer os outros colegas de que a resposta que escolheram é a correta. Depois dos alunos tentarem se convencer por alguns minutos, o professor faz um novo levantamento das respostas individuais dos alunos. Caso a maior parte acerte desta vez, o professor explica a resposta correta e tenta tirar dúvidas que ainda existam. Uma outra metodologia ativa é a aula invertida. Em uma aula tradicional, os alunos são expostos a um conteúdo em sala e podem fazer exercícios em casa. É aí que ocorre uma inversão nas coisas. Na aula invertida, o aluno estuda o assunto antes da aula por meio de materiais como vídeos indicados pelo professor. Depois ele deve ir à aula para aplicar o que aprendeu em exercícios propostos pelo professor. As grandes vantagens é que cada aluno pode aprender no seu próprio ritmo antes da aula, podendo pausar ou assistir de novo o vídeo indicado pelo professor. E caso ele tenha dificuldades para realizar a tarefa na aula, poderá contar com a ajuda do professor e dos outros colegas. Se você está pensando que as metodologias ativas são uma das coisas mais legais que você já ouviu sobre esse assunto, então você captou bem a mensagem, pois elas são. Inclusive, várias pesquisas científicas têm constatado que as metodologias ativas tendem a promover uma melhor aprendizagem quando comparadas ao ensino tradicional. Mesmo assim, alguns alunos podem achar que professores usando metodologias ativas estão tentando enrolar ou estão com preguiça de dar aula porque já estão muito acostumados ao modelo tradicional de aula expositiva. Por isso, é fundamental que o professor interessado em usar tais metodologias dedique um bom tempo explicando a metodologia ativa que quer usar e quais são as vantagens dela em relação ao ensino tradicional. As metodologias ativas não precisam substituir totalmente o ensino tradicional. Elas podem complementá-lo e enriquecer mais ainda a experiência de aprendizagem dos alunos. Se você é um professor ou professora, te convidamos a conhecer mais sobre as metodologias ativas e considerar a possibilidade de usar ao menos uma delas para ver o que acha. Acreditamos que você vai gostar muito e os seus alunos mais ainda. Olá, espero que esteja tudo bem com você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio da série BNCC
a matemática na educação infantil. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre mais um objetivo de aprendizagem e desenvolvimento para as chamadas crianças bem pequenas, na faixa etária que vai de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses. E é bom lembrar que essa categoria é uma das 3 da educação infantil, de acordo com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. E esse objetivo, assim como os demais dessa série que você está assistindo, esses objetivos fazem parte do campo de experiências, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. O código do objetivo desse vídeo é I02, T05 e o descritivo é classificar objetos considerando determinado atributo, tamanho, peso, cor, forma, etc. O primeiro objetivo dessa faixa etária, ele é muito semelhante a esse que a gente acabou de mencionar. Porém, lá no outro objetivo, a ideia era explorar e descrever semelhanças e diferenças entre objetos. Agora, o passo vai um pouco adiante, tá? A partir da exploração, as crianças elas devem ser levadas a escolher atributos que permitam classificar esses objetos. E para isso é muito importante que elas comparem esses objetos, porque é por meio da comparação que as semelhanças e as diferenças elas vão ser identificadas. E os elementos de semelhança e diferença entre os atributos serão ao mesmo tempo os critérios de classificação. Muito bem, agora aparece mais uma vez o procedimento mental básico da matemática, que é o procedimento da classificação. A gente já falou sobre ele em outro vídeo. A criança, então, por meio das ações que ela realiza sobre os objetos, observando, explorando e investigando, ela passará a reconhecer as suas características. E aí, na medida em que as crianças organizam todas essas informações obtidas por meio das ações sobre os objetos, ela passa a organizar o mundo ao seu redor e aí as coisas passam a fazer sentido. Essa organização, ela compreende as relações de semelhança e diferença que serão construídas a partir da exploração e da observação dos objetos. Então, é muito importante que as crianças elas possam, de fato, brincar e ali na brincadeira interagir e explorar materiais diversos, de tudo quanto é tipo. Quanto maior a diversidade de materiais, maiores são as possibilidades de classificação. Os professores podem criar situações em que as crianças vão juntar brinquedos de determinado tipo para guardar, para organizar esses objetos de alguma forma dentro de uma caixa. Eu já citei em outro vídeo a organização dos blocos lógicos por cor, por forma, por tamanho, por exemplo. Tem alguns brinquedos que são pequenos, outros que são grandes, alguns joguinhos com muitas peças, outros com poucas peças, multicoloridos, monocromáticos. Tem objetos que são leves, pesados, que rolam, não rolam, podem ou não podem ser empilhados, que podemos ou não desmontar ou encaixar. Já na interação com a natureza, como eu já disse, os elementos eles podem ser classificados considerando aí inúmeros atributos. As frutas entre doces e azedas, da cor vermelha, da cor laranja ou outra cor, são aí alguns exemplos. As hortaliças elas podem ter sabor azedo, sabor amargo, podem ter cores escuras e algumas também são mais claras. Tem alimentos que nascem embaixo da terra, como a cenoura e a batata, mas outros são colhidos na estrutura vertical da planta. Só reforçando mais uma vez antes de concluir. Para classificar, é preciso comparar. Então, nesse contexto, as crianças devem ser estimuladas o tempo todo a estabelecerem comparações sobre tudo. Olha, se você quiser me contar o que achou desse objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, se tiver alguma dúvida ou se quiser acrescentar alguma coisa a essa conversa, você pode fazer isso deixando aí o seu comentário, tá bom? No campo específico. Eu vou ficando por aqui, mas eu quero te lembrar também que na descrição do vídeo tem vários links em que você pode acessar todos os vídeos sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que já foram publicados até o momento. Pode ser que tenha alguma coisa interessante lá para você ou para alguém que você conhece e você pode fazer a gentileza de compartilhar o material com essa pessoa, tá bom? Grande abraço para você, bons estudos, bom trabalho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.
educação infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar o seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Esse trecho da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, fala um pouco sobre o trabalho com a matemática na educação infantil. Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Aqui quem fala é o Guto. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao primeiro episódio da série BNCC, a Matemática na Educação Infantil, da temporada 2019. E como eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, também vou deixar na descrição um link para que você acesse a todos os episódios dessa série que já foram divulgados até o momento. Para apoiar o meu trabalho e me incentivar a continuar produzindo material de qualidade, eu peço que você curta e também compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Você me ajuda muito e eu fico imensamente grato. Eu já gravei e divulguei uma série de vídeos sobre as competências da matemática para o ensino fundamental. E nesse momento eu estou gravando, além desta série sobre educação infantil, outras séries de vídeos sobre a BNCC. Se você tiver interesse de acompanhar essas séries, é só dar uma olhada nos links que aparecem na descrição do vídeo. Só rolar a tela. A BNCC propõe 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento na etapa de educação infantil, que asseguram justamente condições de aprendizagem. As ideias fundamentais desses direitos são conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. Assim, a organização curricular da BNCC está estruturada não em disciplinas ou componentes curriculares, mas em torno de 5 campos de experiências que são os seguintes na educação infantil: o eu, o outro e nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações, transformações. Apesar de não haver uma separação de componentes curriculares ou matérias, disciplinas, a gente consegue destacar a presença da matemática no último campo de experiências, que é o campo espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Veja o que a BNCC diz a respeito. As crianças também se deparam frequentemente com conhecimentos matemáticos, contagem, ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, comparação de pesos e de comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e reconhecimento de numerais, ordinais, cardinais, etc., que igualmente aguçam a curiosidade. Eu lembro que quando eu ainda nem sabia ler direito, os números já aguçavam a minha curiosidade. Desde bem novinho, eu ficava testando a paciência da minha mãe quando a gente saía e ficava andando pela rua. Cada numeração de casa, placa de carro, número de ônibus, eu parava e perguntava: mãe, que letra é essa? Mãe, que letra que é aquela ali? Como eu ainda não sabia ler, que eu tinha ali entre 2 e 3 anos, eu conseguia diferenciar letras de números, mas sabia que eles representavam alguma coisa e aquilo realmente despertava a minha curiosidade. Eu citei esse exemplo só para reforçar que as crianças são naturalmente curiosas a respeito de tudo, de modo que, vejam só, a compreensão de símbolos numéricos por si só já é algo bastante instigador e desafiador. Veja o que mais a BNCC fala. A educação infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar o seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar está criando oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los no seu cotidiano. É isso. A aprendizagem na educação infantil deve ocorrer por meio da manipulação de objetos, investigação e testes de hipóteses. Criando oportunidades para isso, a escola vai permitir às crianças que conheçam o mundo ao seu redor e utilizem esse conhecimento em seu cotidiano. No próximo episódio, a gente vai começar a falar sobre os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dentro de uma organização por faixa etária. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande abraço para você, bons estudos e até o próximo episódio. Tchau, tchau!
vídeo nós vamos falar sobre matemática na educação infantil. Qual o campo de experiências que atende esse eixo aí do nosso trabalho? Vou fazer, gente, uma atividade que uma professora me mandou e eu achei show para trabalhar nesse momento de pandemia. Aprendizagem remota na educação infantil e matemática. Então, ó, vem comigo! Comunicados importantes. Se inscreva no canal. Por quê, gente? Para que você tenha acesso aos nossos conteúdos. Né, Francisco? Se inscreva no canal. O Francisco tá aqui assistindo e participando. Então, se inscreva no canal, deixa o seu like, o seu comentário. Clique, gente, na notificação, nesse sininho que tem aí. Por quê? Para você ter acesso a esses conteúdos que a gente vai colocando, ajudar, contribuir, nos fortalecer. Educação Infantil em Foco, por Samantha Ladeira, fortalecido. A gente tem que fortalecer essa educação infantil, essa primeira infância, né, tão importante na vida de todos nós. Quem sou eu? Samantha Ladeira, sou supervisora de ensino, psicopedagoga, especialista em educação infantil e legislação educacional. Trabalho aqui na minha cidade há mais de 20 anos com essa grande aventura, né? Quer educar aí, trabalhar com conceitos, com teoria, com a prática. E a gente aí tá aí com esse canal para auxiliá-los, apoiá-los, né? Sensibilizá-los para esse novo momento que a gente tá vivendo de pandemia. Tem bastante vídeo aí, vocês conferem aí no canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre matemática. Puxa, que desafio, né? Lá no RCNI nós trabalhávamos o eixo sobre a matemática na educação infantil. E agora com a BNCC? Qual a diferença, Samantha? Qual é o campo de experiências que ela atende? Ela entra no espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Ela está presente aí nesse campo de experiências. E ensinar matemática vai muito mais além do que ficar trabalhando números, gente. Tem pessoas que falam para mim, Samantha, uma atividade para trabalhar do 1 ao 10. Gente, a gente não precisa, a BNCC traz isso, né? O aluno como protagonista e as experiências. Então a BNCC vai mudando esse nosso olhar, vamos sair um pouquinho desse senso comum e vamos para que os documentos falam. Mais do que trabalhar o número, nós temos que favorecer experiências significativas que envolvam esses números. Então eu preciso inserir esse aluno em experiências que envolvam os números, as quantidades, as relações, ok? Relacionar, entender de fato. Experiências significativas onde as crianças possam entender esse número, o uso dele, o conceito dele, a relação com a quantidade, certo? E a gente vai fazer uma atividade aqui que uma professora linda colocou lá no meu grupo, lá nos nossos grupos de WhatsApp, essa professora colocou. Então o grupo para mim é uma experiência enriquecedora, onde eu mais que contribuo, eu aprendo, gente, eu aprendo muito mais. A professora Gisele Teixeira Pereira, de Curitiba, enviou essa atividade e eu fiquei lá... Que show! É claro que a gente vai colocando aí, cada um vai colocando o seu toque, né? Porque eu perguntei pra ela, Pro, da onde que você tirou essa atividade? Ela falou, olha, eu vi e fui adaptando a realidade dos meus alunos. Aqui também eu vou fazer como se fosse uma releitura dessa atividade que ela fez. E aí vocês vão, claro, que adaptando a realidade de vocês ao que os alunos de vocês têm nesse momento em período de pandemia. Eu vou fazer a aula aqui, eu vou mostrar a aula e eu já volto explicando pra vocês um pouquinho mais a respeito dessa atividade e do que tanto ela pode possibilitar aí. Vamos lá? Vamos para a aula? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que saudades! Olha o material que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje. O que será que é isso? Meias? E o tempinho tá mudando. Vocês já observaram como não tá mais aquele calor que tava antes? Então está entrando um friozinho aí, a gente faz muito uso de meias. Essas meias são de todos que moram aqui na minha casa. Vamos contar quantas meias nós temos aqui?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 meias. Puxa vida, professora, e por que você organizou dessa forma? Para que a gente possa encontrar os pares. Então, para a atividade de hoje, peça aí para o papai e para a mamãe, ou você mesmo já pode pegar as meias. Organize de uma forma que você possa brincar com a sua família para encontrar os pares. Vamos ver quem é que vai conseguir ser mais rápido aí? Você pode até marcar o tempo. Marca o tempo da sua mamãe, marca o tempo do seu papai e vamos lá. Vamos encontrar os pares? Então aqui, olha, os pares. Nossa, esse é difícil, pode até confundir. Os pares, aqui o parzinho, aqui o par e esse daqui eu tenho o par. Nossa, quantos pares eu tenho então? Quantas pessoas será que moram com a professora? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Tem 5 pessoas que moram aqui na minha casa. Encontramos os pares? Ok, parabéns! Agora nós vamos transformar essas meias em bolinhas. Vocês querem ver? Ó, pego na pontinha e enrolo. Puxo e fecho aqui uma bolinha. Pego a pontinha e enrolo. Viro aqui, puxo, fecho aqui. Outra bolinha. Pego a pontinha aqui, enrolo, puxo. Mais uma bolinha. Essa virou uma bolona. Pego a pontinha, enrolo, puxo. Outra. Nossa, essa tá maior ainda. Pego a pontinha aqui, enrolo, viro e outra bolinha. Pergunte para os seus pais se eles já brincaram de bolinha de gude. Acredito que eles já tenham brincado. Pergunte para eles qual a brincadeira da infância predileta. Que legal! Nós estamos cheios de bolinha de meias. O que a gente pode fazer também é brincar com outro objeto. Coloca outro brinquedo aí e sabe aquele jogo de boliche? Consegui! Você pode brincar aí com a sua família também. Ou, se ninguém puder brincar com você, porque o papai e a mamãe estão trabalhando, você pode fazer a brincadeira sozinho. Veja quantas vezes você consegue derrubar o brinquedinho jogando a bolinha. E essa é a nossa aula de hoje. Bolinhas, meias, e eu tenho um novo desafio para propor para vocês. Vocês viram que cada meias tem um tamanho, certo? Cada pezinho tem um tamanho e um número. Vamos fazer um desafio? Pega uma folha, qualquer folha que você tem em casa. Dê uma olhadinha no seu tênis ou no seu sapato, no tênis ou no sapato da mamãe e do papai ou de quem mora aí com você e anote o número para a professora. Se você conseguir, tira uma foto e mande para mim. Se você não conseguir, guarde esse material que no retorno às aulas a professora vai ficar muito feliz em ver o seu registro. Então, bora escrever o número do sapato, do seu chinelo, do seu tênis ou do chinelo, do sapato, do tênis da mamãe e do papai ou de quem mora aí com você. Um beijo, até a próxima aula e fique com Deus. Não se esqueça, lavar bem as mãos com água e sabão, não sair de casa, brincar aí com os seus brinquedos e se for sair, use máscara. Certinho? Um beijo e até a próxima aula. Fique com Deus. Boa brincadeira! Yes! Gostaram da aula de hoje, desse vídeo? Nós utilizamos meias e um brinquedo aí das crianças. Vocês viram, gente, numa atividade muito simples, quantos conceitos matemáticos as crianças já vão começando a observar, analisar, refletir sobre? Multiplicação, adição, divisão, subtração. Então eu tenho uma quantidade de meias e quando eu junto elas vão se transformando em outras possibilidades que vão
assumindo outras quantidades. Então, tudo isso a gente vai sem ficar ali apontando tanto para a criança, mas que elas já vão observando, gente, porque o nosso cérebro não para de levantar hipóteses, de fazer relacionamentos, ok? Eu vou deixar aqui no final do vídeo os objetivos de aprendizagem que eu consigo com essa atividade e aí os encaminhamentos dela também. Eu trouxe dessa forma a atividade para vocês também, porque sempre tem aquele professor que fala aí para mim, Samanta, eu tenho vergonha de aparecer. Vocês viram, gente? Ficou a minha fala e a brincadeira. Então vocês podem também utilizar desse recurso, ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários, gente, como é que vocês estão trabalhando com essas questões durante esse período. Se você fizer essa atividade, me marca, gente, lá no Insta, @samanta.ladeira. Vou ficar muito feliz em ver. Até o próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus. Olá pessoal, nós vamos falar um pouco sobre a matemática na educação infantil. Como que a criança aprende, né? Como acontece a aprendizagem, como se dá o ensino da matemática dentro das salas, das escolas, das instituições de educação infantil. Vamos falar sobre isso, então, matemática. Vem comigo! Compreender como se dá o ensino e aprendizagem da matemática na educação infantil, a gente precisa conhecer o pensamento e as características, né? O pensamento e a aprendizagem da criança. Os estímulos que elas recebem desde bebezinho são fundamentais para que ela obtenha aí o sucesso na vida escolar. Puxa vida, Samanta, então a matemática está desde o bebezinho, está presente na instituição desde lá? Com certeza, gente. Existem pesquisas feitas que o bebezinho de até 2 meses responde de forma matemática ao estímulo ali que é dado. Eu fiz um curso, acabei de terminar aí nesse primeiro semestre, um curso da matemática na educação infantil e foi fantástico, né? Para entender um pouquinho, é claro que a gente já estuda sobre isso, eu trabalho há mais de 20 anos com educação infantil, mas como é que a gente ensina matemática aí para as crianças? Como é que elas aprendem? Eu preciso conhecer as fases de desenvolvimento das crianças para saber aí o estágio onde ela está, porque muitas vezes, né, o pensamento dela, ela responde uma coisa para o professor que para nós está de certa forma equivocado, porém o raciocínio dela foi correto, né? Então a gente tem que analisar muito bem essa questão da matemática na educação infantil. Segundo Piaget, a matemática é o resultado do processo mental das crianças em relação ao cotidiano, arquitetado mediante as atividades de se pensar o mundo por meio da relação com os objetos. Dessa forma, não podemos pensar o ensino da matemática como antigamente, né? Dentro daquela concepção tradicional de ensino, de memorização, mecanização. Mas sim, Piaget coloca o quê? A compreensão e a interpretação. Então, quando a criança coloca a mão na massa, por isso que a gente fala campos de experiências na BNCC. Dentro da BNCC, a matemática entra em qual campo de experiências? Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Sabe aquela atividade que nós, professores, fazemos lá de contagem dos alunos? Entra como um objetivo de aprendizagem dentro da BNCC, ela tá lá, gente. Então, olha só, o que a gente faz na educação infantil há um tempo com relação à matemática, tá dentro da BNCC. É claro que tem outros objetivos de aprendizagem. No final do vídeo eu vou colocar todos eles para você aí, né, que a gente consegue alcançar e trabalhar dentro desse campo de experiências. Sabe aquela atividade com o calendário, né, que a gente faz todos os dias? Nossa, que dia que é hoje? Vai lá e pinta o número. Como que o dia tá? Nublado, ensolarado, né? Com as crianças? Então, vou contar uma experiência minha pessoal para vocês.
A minha filha do meio, ela fez educação infantil, né? Fez esse trabalho todos os anos da educação infantil lá na escola. E quando ela estava no segundo ano, caiu uma atividade do material didático. Pinte qual o dia da semana que será o seu aniversário. Gente, ela não sabia fazer. Por isso aí que entra, né? Todas as nossas atividades, todas as nossas ações, ela tem que ter uma intencionalidade. Então, utilize o calendário, né? Não é para não fazer esse tipo de atividade, claro que tem que fazer, a gente precisa fazer com as crianças para que eles entendam a relação. Mas o que é interessante na educação infantil? É explorar em profundidade esse calendário também. Não ficar só naquela mesma ação todos os dias, todos os meses, todo ano. A gente vai aí modificando. Puxa vida, o aniversário da professora, vocês sabem qual a data? Vamos ver qual o dia da semana que vai cair o aniversário da professora, o aniversário do amiguinho, né? O aniversário do ajudante do dia. Quando vai ser o aniversário do ajudante do dia? É 20 de agosto. Vamos ver aqui no calendário, né? Além de pintar a data de hoje, a gente pode também ir explorando esse calendário de formas diferentes para que exista uma compreensão das crianças. Sempre as nossas ações precisam ser contextualizadas, né? E também sempre o levantamento do conhecimento prévio das crianças. E a matemática é isso, gente, ela tá presente no nosso dia a dia, ela faz parte aí da realidade das crianças, né? Quando que eu consigo? Puxa, a gente fez um trabalho tão legal, nós levamos o animalzinho lá pra escola, né? Eles tocaram no bichinho, viram o meu bichinho, o meu animal de estimação. E aí eu fiz um levantamento com as crianças. Quais são os animais de estimação de vocês? Nós fizemos aquele brainstorm, né? Aquela tempestade de ideias. Fui relacionando ali na lousa, né? Em forma de lista. Depois nós tabulamos o resultado. Matemática, ó. Tabulamos o resultado e fizemos um gráfico de barras. Quantos cachorrinhos deram, quantos gatinhos deram, quantos passarinhos deram, qual o animalzinho que teve mais, nós conseguimos ver no gráfico, né, com muito mais facilidade a quantidade de animais, qual o animal mais se destacou ali na sala. Então a matemática está aí. Quando a criança faz e entende esse processo, fica muito mais fácil dela compreender. E são situações que ela vai utilizar, né, lá no ensino fundamental, no ensino médio, no superior, na vida diária dela. Quando a gente vai fazer o PPP dentro da escola, nossa, que dificuldade da gente tabular os dados do PPP. Por quê? Porque nós não tivemos essa vivência da matemática de forma contextualizada, onde nós pudemos interpretar, relacionar e entender esse processo. Então a matemática tá aí, gente, pra gente trabalhar com as crianças de um jeito que eles vivenciem práticas sociais, né? Que eles entendam, eles vejam o significado daquilo. Quando eu falei aí, dei o exemplo do ajudante do dia, a contagem, né? Mostrar pra eles por que a gente faz a contagem. A merendeira vem pra sala, né, e faz esse levantamento de quantas crianças vieram hoje. Então é importante esse levantamento para que não haja desperdício de comida. Então é importante eles começarem a entender, né, por que a gente faz uso dessa matemática, por que a matemática é tão importante. Vê aí com as crianças qual o número da camiseta deles. Puxa, quantos vestem número 4, número 6, número 8? Por que a camiseta tem um número, né? Tabular esses dados. Vamos lá, pessoal, vamos colocar em gráfico aí. Quantas crianças usam a camiseta número 8? Quantas utilizam da camiseta número 10? Né? O número do sapatinho. Teve uma professora que eu fui dar aula esses dias, ela falou, olha, nós fizemos festa junina, e aí para não haver desperdício dos pais e tudo mais, as crianças levaram as botinhas, que de repente já não servem mais. Ou se tem mais botinhas, e a gente começou, né, ver o número do sapatinho, das botinhas, para quem que daria aquela botinha. Ah, que gostoso, gente. É a matemática presente. Então ela tá aí dentro da BNCC, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. O professor de educação infantil, ele deve o quê? Priorizar, né, a interação, a colaboração, considerar os direitos dessa criança, né, sua característica cultural. E o caráter lúdico, gente, o lúdico deve estar sempre presente, porque a criança aprende como? Através das brincadeiras. Brincadeiras, jogos, né? Sempre contextualizado, levando em consideração aí a realidade dessa criança.
Eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente vai começar aí com uma seleção de vídeos, vocês viram no nosso canal. Qual é o objetivo, né, do nosso canal? O nosso canal é feito para os professores, para os pais, né, as mamães, todo mundo que gosta desse universo da educação infantil. Para entender um pouquinho os pais, para entender, né, os pais e as mães, entender um pouquinho como é que acontecem as coisas dentro da escola, a nossa importância enquanto professores, por que brincadeira é importante, porque a criança aprende através da brincadeira, né? Que brincar é lei. Então, para que os pais entendam todo esse processo, que é importante a gente fazer sujeira, meleca, que as crianças vivenciem, experimente, por isso que na BNCC estão os campos de experiências, né? Eles coloquem a mão na massa, vivenciem, né? E tudo de forma lúdica. Então o nosso canal ele tem todo esse carinho e esse olhar para os pais, para que entendam e valorizem o nosso trabalho, que a gente está ali estudando muito, tendo sempre uma intencionalidade educativa, né? Nós estamos aí iniciando o segundo semestre, força professores amados e corajosos do nosso país. E aí os pais entenderem um pouquinho mais, os professores entenderem aí a questão da BNCC, então tem vários vídeos falando sobre a BNCC, né? A gente vai fazendo aí os vídeos porque é um documento novo e traz muita coisa que a gente já faz, né? Vivencia termos que já estavam presentes aí nas nossas leis, né, nas nossas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. E é isso, pessoal. Então eu espero que tenha ajudado. Por favor, me ajudem, compartilhem, vamos viralizar coisa boa. Nós precisamos crescer, o nosso canal precisa ir pra frente, né? Ter força, porque senão a gente vai ficando meio desmotivado. Por isso eu conto com vocês. Sem desmotivação. Bora pra frente e vamos lá. Deixa o seu like, se inscreva e compartilhe. Vamos viralizar coisa boa. Eu conto com vocês. A gente vai fazendo aí uma seleção de vídeos falando sobre... Esse foi matemática, mas a gente vai falar sobre escrita, né? Linguagem oral e escrita, campo de experiência que está relacionado a essa linguagem oral e escrita, qual é o campo, artes, movimento. Vamos falar sobre coisas importantes para o desenvolvimento das nossas crianças. Espero que vocês tenham gostado. Então, ó, fiquem com Deus e até a próxima! Sejam bem-vindos aqui no canal para mais um vídeo. Meu nome é Bárbara, sou formada em Pedagogia e amo esse universo lúdico. E, por falar em ludicidade, nós devemos proporcionar à criança um aprendizado que seja lúdico. Como assim? Vou explicar melhor para vocês. Um aprendizado em que a criança possa trabalhar com o concreto, possa trabalhar com a imaginação, ela possa criar, ela possa fantasiar, manusear, contar, fazer associação. Tudo isso é muito interessante na educação infantil. E a atividade que eu trouxe hoje tem tudo isso. É uma atividade excelente para trabalhar com a criança. E para fazer a atividade você vai precisar somente de um pedaço de papelão e pregador de roupa. É uma atividade super interessante, olha, e muito acessível. Antes, gostaria de pedir a vocês que acompanhassem o nosso Instagram, tá aparecendo aqui, ó. Ele tem muitas ideias interessantes, que desse um joinha aqui no vídeo, se inscrevesse no canal para ficar por dentro das novidades. Bora lá para a atividade? Primeiramente, nós vamos utilizar aqui o papelão. Eu recortei o papelão 18 por 18 e logo em seguida fiz 2 furos aqui dentro. Ele ficou assim, ó. Já está aqui prontinho. Ficou assim o nosso papelão. 18 por 18 e fiz 2 furos. Logo em seguida, nós vamos pegar aqui uma folha de sulfite e nós vamos fazer assim, ó. Logo em seguida, nós vamos recortar, bem? Nós vamos recortar
e vai ficar uma tira, ó, bem grande, desse jeito, ó. Tudo bem? Logo em seguida, eu coloquei os numerais de 1 a 10 com a ajuda da canetinha. Vamos então agora montar a nossa atividade. Você vai, ó, passar essa tira, primeiramente aqui por baixo, tá? E logo em seguida, por cima. Nós vamos puxar. Você pode utilizar somente o pregador de roupa, assim liso. Como você também pode enfeitar esse pregador de roupa, colocar bichinhos, frutas, algo assim que a criança se interesse. Nesse caso, eu preferi optar por colocar alguns docinhos. Então, aqui também estão os pregadores de roupa. Essa é a nossa atividade. Para a realização da atividade, a criança deverá colocar no papelão a quantidade de pregadores que foi solicitado no centro da tira. Então, por exemplo, eu vou solicitar para a criança esse numeral aqui. Primeiramente, eu vou perguntar para a criança qual é esse numeral. A criança vai responder. Logo em seguida, eu vou pedir que ela coloque aqui a quantidade de pregadores referente ao numeral. Tudo bem? Como você também pode trabalhar o contrário. Você pode colocar no papelão uma quantidade de pregadores e você pode pedir para a criança que ela coloque no centro o numeral correspondente a essa quantidade. Então, assim, eu posso colocar aqui, ó, 1, 2, 3 pregadores. Maria, a Pro colocou quantos pregadores? Então, a Maria vai contar. 1, 2, 3. Por favor, Maria, coloca aqui no centro o numeral 3. Então, a Maria vai procurar e vai encontrar o numeral 3, referente à quantidade de pregadores. É uma dica bem interessante, é que essa criança deve explorar ao máximo essa atividade. Então, você também pode utilizar algumas perguntas. Maria, qual numeral vem depois do 3? E aí, a Maria tem que pensar. Olha pro numeral 4. Vamos conferir? E aí, você passa. Maria, se eu acrescentar aqui mais 2 pregadores, qual numeral deverá ficar aqui embaixo? Então, a Maria vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Olha pro o numeral 5. Vamos procurar? E aí, a Maria tem que encontrar o numeral 5. Observe bem, eu fiz esses furos um pouco maiores para a criança conseguir, olha, ter uma maior mobilidade na atividade. Tudo bem? Gente, que atividade legal, hein? Gostaram da dica? Espero ter ajudado de alguma forma. Através dessa atividade, nós vamos trabalhar contação, os numerais, associação, quantidade, além de trabalhar também, ó, a coordenação motora. É uma excelente atividade. Espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês que continuem ligadinhos aqui no canal, que dessem um like aqui no vídeo, comentassem com ideias e se inscrevessem para ficar por dentro de todas as novidades. Beijinhos, ó, e até o próximo vídeo. Tchau! Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu venho conversar com vocês um outro assunto, é a importância da matemática. Eu tô acostumada a conversar com vocês sobre alfabetização, sobre letramento, trazer para vocês sugestões de leitura, de hora do conto, de livros para trabalhar com os alunos, mas hoje nós vamos falar de matemática. E esse assunto deve ser trabalhado desde a educação infantil, certo? E também no ensino fundamental. E aí eu escuto alguns professores dizerem assim, mas os alunos não conseguem somar, não conseguem subtrair. Bom, existem algumas habilidades que os alunos precisam adquirir antes de começar a trabalhar com soma e com subtração, certo? Antes de conseguir fazer essas questões de adicionar, de diminuir, de acrescentar, os alunos precisam conservar os números. E aí vocês me perguntam, nossa, mas o que seria essa questão de conservar quantidades? Bom, eu escuto algumas pessoas falar assim, eu tenho um aluno de 3 anos que sabe contar até 10. Eu tenho um aluno de 2 anos e 6 meses que sabe contar até 10. Bom, mas será que esse aluno só memorizou a sequência de 1, 2, 3, 4 até chegar ao 10? Ou ele realmente sabe contar?
Existe uma diferença entre memorizar e saber contar, saber conservar quantidades. Se você mostrar para ele a imagem do número 5, ele vai saber que aquele ali é o 5 e vai saber que aquilo ali vale 5 unidades, ou qualquer outro número, ou este aluno de 2 anos e meio, 3 anos, somente decorou a sequência do 1 ao 10. Aí que está a diferença em saber se o aluno conserva quantidades. E o que seria isso? Antes da criança conseguir adquirir esse conceito de número, de quantidade, ela precisa conservar. Saber que uma unidade, se você acrescentar mais uma, vão ser 2 unidades, 3 unidades. Saber o que a imagem do número representa, quantas quantidades ela representa. E antes de chegar nesse processo de conservação de quantidades, que inicia mais ou menos quando a criança tem 6 ou 7 anos, a criança precisa ser exposta a outro tipo de atividades relacionadas à matemática, que são a manipulação de objetos concretos, experiências com materiais, com jogos, com blocos lógicos, atividades de montar, certo? E com a mediação de um adulto, de alguém mais experiente. E ela precisa ser estimulada para desenvolver essas habilidades. Isso não significa que a criança vai aprender matemática só a partir dos 7 anos. Não é isso. A partir dos primeiros anos, onde a criança começa a frequentar a educação infantil, ou até mesmo no seu ambiente familiar, ela vai começar a lidar com situações em que a matemática está no seu cotidiano, diariamente. Porém, os conceitos de soma e de adição só devem ser começados a trabalhar de uma forma teórica e direta a partir dos 6 ou 7 anos, a partir do momento em que a criança já consegue conservar essas quantidades. E aí nós temos algumas dicas de atividades que podem ser trabalhadas principalmente pelas professoras de educação infantil para desenvolver essas habilidades, para que com 6 ou 7 anos a criança já esteja assim conservando as quantidades e consiga identificar os números e qual quantidade cada número representa. Por exemplo, a gente pode trabalhar com atividades de agrupar, desagrupar, classificar, atividades de seriação, sequência, comparar e resoluções de problemas simples. Mas como que eu vou trabalhar com resolução de problemas com crianças da educação infantil ou do primeiro ano do ensino fundamental? Simples. São situações diárias, do cotidiano, tanto familiar quanto escolar. Por exemplo, nós vamos fazer um trabalho e eu tenho somente uma folha vermelha. E 2 alunos querem a folha vermelha. Como é que nós podemos resolver esse problema? E aí, essa situação, o professor vai abordar com os alunos. E aí, se esses alunos não tiverem uma solução, o professor vai dizer, bom, nós podemos dividir a folha ao meio, né? Vamos dobrar a folha e cortar ela ao meio. E cada um vai ficar com uma metade. Então, inconscientemente, de uma forma com atividades do dia a dia, o professor vai trabalhando essa questão de solução de problemas com os seus alunos através da matemática. Claro que esse aluno não vai sair da educação infantil, do primeiro ou do segundo ano do ensino fundamental, sabendo dividir, mas ele já vai ter essa noção de conceitos, do que é divisão, do que é metade. Por exemplo, outra atividade que pode ser feita em sala de aula, no dia a dia ali, na hora de distribuir as atividades para os alunos. Quem é o primeiro a receber a atividade? Quem foi o primeiro aluno que recebeu a atividade? Quem foi o segundo aluno? Quem foi o terceiro? E aí assim o professor já vai trabalhando com seus alunos essas questões de sequência, de ordem, de primeiro, de segundo. Tudo de uma maneira bem natural, gente, tá? Porque as crianças, elas são curiosas, elas são inteligentes e elas vão conseguindo abstrair esses conceitos, certo? Então, essas atividades trabalhadas na educação infantil vão auxiliar aquele professor lá no primeiro, no segundo ano do fundamental, quando esses alunos começarem a, de fato, trabalhar com soma, com adição, com acrescentar, com subtrair, certo? Então, essas atividades devem ser trabalhadas com esses alunos de uma forma lúdica, com material concreto, desde os primeiros anos da educação infantil. Outra coisa que deve ser trabalhada com os alunos é a questão de observação e de diferenciar os aspectos. Por exemplo,
trabalhar com os blocos lógicos. As cores dos blocos, as formas, tudo isso são pré-conceitos que depois vai ser retomado lá na hora em que o aluno for ter que resolver de fato os problemas matemáticos, onde ele vai ter que ler e interpretar dados. Então essas são questões que vão auxiliar esses alunos mais adiante, mas que o professor deve trabalhar com esses alunos desde o início da educação, desde o início que esse aluno, desde o começo, quando o aluno inicia o seu processo escolar. Lembrando de utilizar material concreto e atividades lúdicas diárias, nada muito maçante, nada repetitivo, nada que sacrifique esse aluno, em que ele ache difícil e que possa causar no aluno o desprazer de brincar e o desprazer de aprender, certo? Então, lembrem de que antes de trabalhar com a questão de adição, de subtração, de problemas matemáticos, o aluno deve conservar quantidades. Ele deve reconhecer esses números e saber identificar as quantidades, ok? Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados que logo eu trago mais vídeo para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa primeira videoaula. Nesta videoaula, iremos ver um breve histórico do ensino da matemática no Brasil e analisar as tendências atuais do ensino da matemática, resultante de pesquisas na área de educação matemática. No Brasil, a formação do matemático voltado para a pesquisa teve seu início na década de 30. Isso aconteceu quando foi criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, em 1933. E em seguida foi criada também a Universidade do Distrito Federal, transformada em Universidade do Brasil em 1937. A formação dos primeiros pesquisadores modernos de matemática no Brasil iniciou-se nessas instituições. Também surgiram os primeiros cursos de licenciatura para professores de matemática do antigo ginásio. Foi através da criação das faculdades de Filosofia, Ciências e Letras que surgiram os primeiros cursos de licenciatura para professores de matemática do antigo ginásio. Nesta época, as séries iniciais eram de responsabilidade de professores normalistas, oriundo dos cursos normal, equivalente ao atual ensino médio. No modelo adotado para a licenciatura, o formando recebia o título de bacharel após 3 anos dedicado ao estudo da matemática. Com mais 1 ano de matérias pedagógicas, ele adquiria o grau de licenciado para ensinar matemática. Nesta época, a literatura utilizada era de origem francesa, mesclada com algumas produções didáticas brasileiras, como a obra de Júlio César de Mello e Souza, que usava o pseudônimo de Malbataan. E dessa forma, o ensino da matemática processou-se por 3 décadas, nos moldes tradicionais, sem propostas metodológicas de inovação. E na década de 60 surgiu o primeiro grupo de educação matemática, sob a liderança de Oswaldo Sanguiorgi, no estado de São Paulo. Somente na década de 60 que surgiu o primeiro grupo de educação matemática, liderada por Oswaldo Sanguiorgi, em São Paulo. E em seguida surgiram outros grupos, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Isso aconteceu exatamente no momento em que diferentes países do mundo discutiam questões relativas à educação matemática, influenciada pelo movimento da matemática moderna. Influência do movimento matemática moderna. O movimento da matemática moderna marcou o início de mudanças na metodologia do ensino da matemática. Esse movimento serviu para mudar o estilo das aulas e das avaliações, além de introduzir a linguagem moderna de conjuntos para trabalhar os princípios da lógica matemática com os alunos, em diferentes níveis de ensino. Preocupação com a didática da matemática e intensificação dos estudos e pesquisas nessa área. Como consequência, os currículos de matemática dessa época passaram a ser construídos
com a intenção de responder à necessidade de uma reforma pedagógica, incluindo a pesquisa de materiais e métodos de ensino apropriados. Este fato desencadeou a preocupação com a didática da matemática, intensificando estudos e pesquisas nessa área. Documenta a Agenda para a Ação do Conselho Nacional de Professores de Matemática dos Estados Unidos. E foi pensando assim, o documento Agenda para a Ação do Conselho Nacional de Professores de Matemática dos Estados Unidos apresentou recomendações para o ensino da matemática, dando destaque à resolução de problemas com situações matemáticas. Pontos de convergência das propostas elaboradas no período de 1980 a 1995. Todas essas ideias, oriundas das discussões em torno da educação matemática, influenciaram as reformas que ocorreram no mundo, resultante nos seguintes pontos de convergência: direcionamento do ensino fundamental para a aquisição de competências básicas necessárias ao cidadão, e não apenas voltadas para a preparação de estudos posteriores. Importância do desempenho de um papel ativo do aluno na construção do seu conhecimento. ênfase na resolução de problemas, exploração da matemática a partir dos problemas vividos no cotidiano e encontrados nas várias disciplinas. Importância de se trabalhar com um amplo espectro de conteúdos, incluindo-se, já no ensino fundamental, elementos de estatística, probabilidade e combinatória, para atender à demanda social, que indica a necessidade de abordar esses assuntos. Necessidade de levar os alunos a compreenderem a importância do uso da tecnologia e a acompanharem sua permanente renovação. Esses pontos passaram a fazer parte da preocupação dos professores de matemática e especialistas de educação, que vinham discutindo em nosso país as propostas curriculares das secretarias dos estados e dos municípios brasileiros. Atualmente, o professor de matemática das séries iniciais é formado pelos cursos de licenciatura plena em pedagogia, enquanto os professores do sexto ao nono ano do ensino fundamental e médio são formados nos cursos de licenciatura plena em matemática. Os estudos e as pesquisas sobre educação matemática ainda continuam apresentando resultados relevantes para concretizar novas alternativas e tendências pedagógicas relacionadas com o ensino e a aprendizagem no campo do saber. As tendências atuais para o ensino da matemática são a etnomatemática, a história da matemática, a matemática crítica, a modelagem matemática e a resolução de problemas. A etnomatemática é uma tendência denominada de programa etnomatemática. O que é isso? O programa etnomatemática é um campo de pesquisa com a aplicação na prática pedagógica do ensino da matemática, que foge dos moldes tradicionais, quando abre espaço para metodologias que utilizam tecnologia de informação e comunicação, enquadrando-se nas exigências de aplicação dos saberes matemáticos no contexto social, cultural, dos espaços naturais dos seres humanos. Segundo D'Ambrosio, a etnomatemática teve sua origem na busca de entender o fazer e o saber matemático de culturas periféricas e marginalizadas, tais como colonizados, indígenas e classe trabalhadora, e também o conhecimento da cultura dominante. A história da matemática é uma tendência da educação matemática que visa colocar a construção histórica do conhecimento matemático como instrumento de compreensão da evolução dos conceitos, dando ênfase às dificuldades epistemológicas inerentes à sua evolução. A metodologia que utiliza a história da matemática em sala de aula ou em pesquisas deve conduzir os alunos ou pesquisadores a perceber que as teorias apresentadas como acabadas resultaram sempre de desafios da sociedade para os matemáticos. A matemática é um conjunto de conhecimentos em contínua evolução, que desempenha um papel importante na formação do aluno. A matemática crítica
É uma tendência da educação matemática que busca elevar o nível científico da população escolarizada. Essa tendência surgiu a partir da evolução científica e tecnológica que vivemos atualmente. A educação matemática crítica requer uma prática pedagógica de sala de aula baseada em um cenário para investigação que convida os alunos a formular questões e a procurar explicações. A modelagem matemática é a arte de expressar por intermédio de linguagem matemática situações-problema no nosso meio. Lembre-se, a modelagem matemática é um processo. A modelagem matemática deve ser vista como um processo, ou seja, não é um produto que vai ser apresentado para o aluno de forma pronta e acabada. Isso desmistifica a ideia de que fórmulas apresentadas são prontas e acabadas. A aplicação da modelagem matemática no ambiente escolar, ao contrário, visa exatamente a produção de modelos matemáticos. A resolução de problemas. Segundo Dante, um problema matemático é qualquer situação que exija a maneira matemática de pensar e os conhecimentos matemáticos para solucioná-la. De acordo com Polya, as etapas para a resolução de problemas são: primeira etapa, compreender o problema. Segunda etapa, elaborar um plano. Terceira etapa, executar o plano estabelecido. Quarta etapa, efetuar o retrospecto ou a verificação da solução. Bom, a primeira etapa consiste em compreender o problema. Nessa etapa podemos fazer alguns questionamentos. O que se pede no problema? Quais os dados e as condições do problema? É possível fazer uma figura, um esquema, um diagrama? É possível estimar a resposta? Na segunda etapa, consiste em elaborar um plano. Nessa segunda etapa, podemos fazer alguns questionamentos. Qual é o seu plano para resolver o problema? Que estratégia você tentará desenvolver? Você se lembra de algum problema semelhante que pode ajudá-lo a resolver este? Tente organizar os dados em tabelas e gráficos. Tente resolver o problema por partes. A terceira etapa consiste em executar o plano estabelecido. Questionamentos a serem feitos. Execute o plano elaborado, verificando passo a passo. Efetue todos os cálculos indicados no plano. Execute todas as estratégias pensadas, obtendo várias maneiras de resolver o mesmo problema. A quarta etapa consiste em efetuar o retrospecto, ou a verificação da solução. Questionamentos a serem feitos. Examine se a solução obtida está correta. Existe outra maneira de resolver o mesmo problema? É possível usar o método empregado para resolver problemas semelhantes? Portanto, essas são as tendências atuais para o ensino da matemática. Bom, pessoal, vamos terminar essa videoaula aqui. E uma última recomendação. Faça uma leitura cuidadosa do material disponível no AVA, participem do fórum e do chat, e até a próxima. Conhecimentos pedagógicos, estudos sobre a didática e a formação do professor. Você com certeza já ouviu a seguinte frase: o meu professor, ele é muito inteligente, ele sabe muita coisa, pena que ele não sabe uma coisa. Sabem o que é? Ensinar. Ou então assim, a minha professora é muito inteligente também, tem muitos conhecimentos, mas sabe o que ela
não tem didática. Isto mesmo, didática. Estas frases são muito comuns. Em nosso estudo, vamos ver a importância de um professor ter conhecimento e também didática para atingir o sucesso e a eficiência no processo ensino e aprendizagem. Didática vem do grego e significa a arte de ensinar. Por isso que algumas instituições, quando vão selecionar seus professores, além da prova escrita para avaliar os conhecimentos, e esta avaliação pode ser objetiva ou dissertativa, as instituições fazem também uma prova prática para avaliar se realmente o professor tem esse dom para o ensino. 3 aspectos são importantes na formação do professor: a formação teórico-científica, a formação didática e a formação prática. Podemos dizer também que a formação do professor abrange 2 dimensões: a dimensão teórico-científica e a dimensão chamada dimensão técnico-prática. A formação teórico-científica está relacionada ao conhecimento da disciplina que o professor irá lecionar. Nós temos professor de matemática, professor de língua portuguesa, professor de geografia, de história, de química, de física e assim por diante. Já na formação didática, vão aprender as metodologias, ou melhor, os métodos, as técnicas que podem ser desenvolvidas para a aplicação desse conhecimento na prática. Por isso, é importantíssimo na formação do professor o aspecto teórico e o aspecto prático. Os 2 devem estar sempre interligados na formação do professor. Vamos imaginar a didática sendo este círculo. Ele não está isolado, ele faz parte de um todo que vamos conhecer neste momento. O círculo maior está representando a educação. Já o círculo central está representando a pedagogia. E o menor, como já dissemos, a didática. Vamos entender o porquê. Vamos conhecer como estas 3 partes se relacionam: a educação, a pedagogia e a didática. A educação, ela se divide em informal e também formal. A educação informal, ela ocorre em ambiente familiar, na igreja, no trabalho e assim por diante. A educação formal, ela ocorre em instituições de ensino ou em ambiente escolar. A pedagogia é a ciência que estuda o processo educacional. Ela investiga esse processo e se divide em 3 partes: a parte teórica, a parte prática e a parte de pesquisas. Na parte teórica, nós temos as disciplinas de filosofia da educação e também as políticas educacionais. Já na parte de pesquisas, nós vamos estudar a biologia educacional, sociologia, também a psicologia e a história da educação. Já na parte prática, nós temos, além da didática, a parte de legislação, administração, orientação e supervisão. Portanto, a didática, ela é uma parte prática, uma disciplina prática da pedagogia, e a pedagogia é uma ciência que estuda a educação. A didática apoia a estruturação de uma aula, ou seja, ela ajuda a construir uma sequência lógica. Temos 5 etapas na organização de uma aula: a apresentação, a construção, fixação, aplicação e avaliação. Na apresentação, o professor vai esclarecer o objetivo final a ser atingido. Isso deve ser de uma forma clara e direta. A construção é o momento dedicado à aprendizagem. Aqui é onde o professor vai estar construindo um novo conhecimento com os alunos. Já a fixação e a aplicação são exercícios, atividades em que os alunos irão encontrar uma aprendizagem significativa e também prática, para que possa ter sentido para a sua vida. A avaliação
está relacionada aí à verificação de aprofundamento ou de revisão daquele conteúdo. Mas qual o objeto de estudo da didática? Nós temos aqui a resposta, o processo de ensino e aprendizagem. Observem que alguns colocam apenas ensino, porque acreditam já automaticamente estar envolvido a aprendizagem. Outros acrescentam aqui conteúdos de ensino ou conteúdos escolares. O importante é que quando ouvirmos falar de objeto de estudo da didática, nós temos que lembrar desse binômio ensino e aprendizagem. Algumas questões fazem parte deste processo ensino-aprendizagem, como por exemplo, quem ensina? O professor. A quem se ensina? O aluno. Lembrando que na relação professor-aluno, o aluno também ensina e o professor também aprende. Outra questão é por que se ensina? Quais os objetivos que queremos atingir? Quais os conteúdos que devem ser trabalhados para se atingir os objetivos? E de que forma vamos estruturar e trabalhar este conteúdo para atingir o sucesso? Em que sociedade, em que ambiente, em que cultura ele se dará? Vamos recordar. Objeto de estudo da didática é o processo ensino e aprendizagem. Agora, os elementos e os componentes da didática são aluno, professor, objetivos, conteúdos, estratégias e ambiente. O Instituto Machado de Assis aplicou a seguinte questão: a didática destaca-se como estudo fundamental na formação do professor. Caracterizam-se como objetos de estudo da didática, letra A, currículo, metodologia e planejamento. Letra B, aspectos psicossociais do aluno, trabalho docente e plano educacional. Letra C, conteúdos escolares, ensino e aprendizagem. Letra D, docência, psicologia escolar e educando. Se pararmos para pensar, a didática envolve todos estes itens, mas aqui na pergunta está dizendo assim, quais os objetos de estudo da didática? Se falamos sobre objetos, temos que lembrar das duas palavras-chave, o ensino e a aprendizagem. Estas duas palavrinhas envolvem todos os demais itens, portanto a resposta certa é a letra C. A didática e o professor. Vamos fazer uma retrospectiva histórica dos conceitos da didática com Ilma Passos Veiga. Na pedagogia tradicional, didática tem por definição um conjunto de regras assegurando ao professor orientação ao trabalho docente. Na pedagogia renovada, didática é o conjunto de ideias e métodos fundamentada nos pressupostos psicológicos. Na pedagogia tecnicista, didática é definida como uma estratégia para o alcance dos produtos previstos para o processo ensino-aprendizagem. Já na pedagogia crítica, didática é definida como conjunto de ações para associar escola, sociedade, teoria e prática e professor-aluno. Na pedagogia tradicional, o centro do processo de ensino é o professor. Por isso, a didática ou metodologia de ensino, como era chamado, procura firmar a autoridade do professor. Já na pedagogia renovada, não é mais o professor o centro, e sim o aluno. Aqui, portanto, o professor passa a auxiliar o desenvolvimento espontâneo desse aluno. Por isso, a didática se fundamenta em pressupostos psicológicos, onde vai estar tratando dos interesses e a motivação deste aluno. Já na pedagogia tecnicista, o centro não é nem professor, nem aluno, mas sim o método. Portanto, aqui o professor passa a ser um administrador. Ele vai administrar esse processo de ensino com ênfase nos métodos, nas escolhas dos métodos para garantir o produto esperado, ou seja, preparar jovens para o mercado de trabalho. Já na pedagogia crítica, a ênfase é dada aos conteúdos, mas os conteúdos em confronto com a realidade. Na verdade, aqui o professor será o mediador para que esse conteúdo seja vivo e indissociável da realidade. Vamos analisar esta questão aplicada pelo Instituto Machado de Assis. A didática é uma disciplina normativa, um conjunto de princípios e regras que regulam o ensino. A atividade de ensinar é centrada no professor
que expõe e interpreta a matéria. Às vezes são utilizados meios como a apresentação de objetos, ilustrações, exemplos, mas o meio principal é a palavra, a exposição oral. Supõe-se que, ouvindo e fazendo exercícios repetitivos, os alunos gravam a matéria para depois reproduzi-la, seja através das interrogações do professor, seja através de provas. Para isso é importante que o aluno preste atenção, porque ouvindo facilita-se o registro do que se transmite na memória. A que tendência pedagógica o texto acima se refere? Letra A, libertária? Letra B, tradicional? Letra C, renovada? Letra D, tecnicista? Nós temos algumas palavras-chave neste conceito que já nos direciona à resposta certa, onde diz que a atividade de ensinar é centrada em quem? No professor, que a matéria é através de exposição oral, ênfase na repetição. Todas essas palavras são palavras-chave que nos levam à letra B, tendência tradicional, porque o centro do processo de ensino na tendência tradicional é o professor. Não tem como falarmos de didática sem mencionarmos alguns grandes nomes da história. Comênios, por exemplo, é considerado o pai da didática. Ele tem uma obra clássica denominada Didática Magna. Defendeu a educação como direito de todos, tanto para homens quanto mulheres, ricos, pobres, enfim, todos com direito à educação. Foi o precursor do livro didático, elaborou um livro didático ilustrado. No processo de ensino, Rousseau valorizou a criança. Defendeu um ensino baseado nas necessidades e interesses imediatos da criança. Não chegou a escrever teoria, mas sua ideia repercutiu grandemente na didática. Pestalozzi proclamou a importância dos sentidos, pois ele acreditava e enfatizava na observação, análise dos objetos e capacidade da linguagem, pois os sentidos favoreciam a observação e análise e a interpretação através da linguagem mantinha a mente ativa. Por isto, ele defendeu grandemente partir do concreto para o abstrato e do particular para o geral. Everett elaborou 4 passos didáticos: a clareza, que seria a preparação e apresentação da matéria; a associação, faz a ligação entre ideias antigas e ideias novas; e a sistematização, que seria a generalização ou a sistematização dos conhecimentos; e o método, ligado à fixação e aplicação dos conhecimentos. Dewey enfatiza a experiência. A atividade escolar deve centrar-se em situações de experiência onde são ativadas as potencialidades naturais da criança, ou seja, para ele é inseparável vida, experiência e aprendizagem. Hoje em dia temos vários nomes que se destacam na didática, mas vamos analisar apenas 2, Libânio e Saviani. Libânio diz: didática se baseia numa concepção de homem e sociedade e, portanto, subordina-se a propósitos sociais, políticos e pedagógicos. Saviani diz: os métodos que preconizo mantêm continuamente presente a vinculação entre educação e sociedade. Percebam que aqui nós temos uma educação vinculada à sociedade. Esta é a ideia de ambos. Sempre lembrando, na didática, não apenas com objetivos pedagógicos, mas também propósitos, objetivos sociais e políticos. Portanto, a formação de um homem que seja criativo e que seja também crítico para atuar na sociedade. Bibliografia. Para a realização do nosso estudo, consultamos o livro Didática de Libânio, o livro Didática Geral de Malheiros, o livro Introdução à Didática Geral de Nérice, a apostila Didática de Sônia Maria Nogueira, o livro Escola e Democracia, Teorias da Educação de Dermival Saviani e o livro Repensando a Didática de Ilma Passos Veiga. Consultamos também o site Educar para Crescer, item Pensadores da Educação, bem como algumas questões do site PCI Concursos.